O que analisar no currículo de um vendedor? Como fazer a seleção de forma correta? Vamos lá. Quando a gente está com o currículo de um vendedor na mão, a gente consegue avaliar algumas coisas, né? A gente precisa lembrar que isso é um pedaço de papel, certo? Que aceita qualquer coisa, né? Mas de bate-pronto, a gente consegue avaliar escrita, tamanho da experiência, mercados que ele atuou. A gente consegue ver o nível de apresentação, né? Quando a gente fala de apresentação de proposta, né? Muitas vezes a gente vai mandar uma proposta, vai cair no e-mail do cara, o cara vai olhar a proposta, né? O currículo nada mais é do que uma apresentação das suas experiências e do seu perfil para a empresa que você gostaria de trabalhar, né? Tem gente que vai mandar de qualquer jeito, grande maioria, né? Difícil de ler, né? Se você recruta bastante vendedor, você sabe do que a gente está falando, e vai ter gente que vai ter muito capricho, né? Vai mandar um currículo bonitinho, vai fazer um esforço para falar sobre as coisas, não vai estar aquele copia e cola que eu peguei na internet, né? Aquele objetivo, fazer parte da consagrada empresa e batalhar pelos objetivos que me forem dados. Que você fala, não é isso que a pessoa quer. Ela copiou um negócio que ela achou bonito. Você perguntar para ela qual é o objetivo dela na entrevista, ela não vai falar aquilo ali. Você também consegue verificar se esse cara consegue agregar valor ao próprio perfil. Né? Porque uma coisa é você escrever assim, ó, trabalhei durante tantos anos na empresa tal. Daí embaixo, gestão de carteira, prospecção de novos clientes, integração do sistema, envio de pedidos e pós-venda, certo? Todo mundo faz isso, né? As atividades básicas de vendedor. Mesma coisa você mandar o currículo de médico, fazia, atendia pacientes, via se eles estavam doentes, se eles não estavam doentes, receitava os remédios, mandava eles para casa, ver se eles melhoravam. Isso é o que a pessoa precisa fazer. Você não está agregando valor ao que você fez, né? Eu sei que isso são menos vendedores que fazem, certo? Mas quando você encontrar com um currículo desse, você sabe que é um cara mais diferenciado. Do tipo, trabalhei durante 2 anos no banco X, certo? No início, quando eu entrei, eu tinha uma carteira de não sei quantos correntistas, que gerava não sei quanto de faturamento, produtos X, Y, Z, eu tinha a meta assim, assim, assado. Ao longo dos 2 anos, eu tripliquei o número de correntistas, eu trouxe a meta de produtos de X% para Y%, aumentei o faturamento em 55%, bati as principais indicadores de performance ao longo da maior parte do tempo que fiquei aqui, fui promovido para gerente de grandes contas a partir do meu 13º mês, devido ao grande trabalho que fiz nos correntistas tradicionais. Pô, cara, ele falou sobre resultado que ele trouxe. Ele falou sobre valores, ele falou sobre o que ele conseguiu fazer dentro daquela empresa, de diferente dos outros, né? Então, quando alguém consegue se vender dessa forma, você sabe, o cara é vendedor. Né? O resto, muitas vezes, ele está contando o que ele fez. Você não sabe se ele era bom, se ele não era bom. Você não sabe se ele passou por 5 empresas, mas se ele foi mandado embora de todas. Se ele coloca os resultados que ele teve, as promoções que ele teve, os grandes feitos que ele conseguiu em cada uma dessas empresas, você bate o olho no currículo do cara e falou, esse cara aqui é diferenciado. E aí você vai tirar a dúvida na entrevista, porque, de novo, o papel aceita qualquer coisa. Ele pode ter pedido para um especialista em carreira fazer o currículo dele. O cara vai fazer um baita de um trabalho. Aí você vai ver, quem tá vendendo esse cara? Ele tá se vendendo ou é outra pessoa vendendo ele? Né? Então, de novo, o currículo ele é muito importante para a gente ter uma primeira impressão, né? Tem gente que vai ter muito carinho com o próprio currículo, tem gente que não tem carinho nenhum com o próprio currículo, isso já é indicador de algumas coisas, né? Dependendo do perfil de vendedor que você trabalha, do nível de escolaridade, isso deve ser levado em conta, né? Mas se você trabalha com vendedores mais estratégicos, se você trabalha com pessoas que vão fazer venda B2B, vão lidar com grandes gerentes dentro de grandes empresas, essa pessoa precisa ter um currículo arrumado e ela precisa conseguir fazer uma apresentação adequada, tanto por escrito, quanto na própria entrevista, que seria a reunião de vendas, né? Perfeito. Eu gosto de olhar muito, cara, o tempo de atuação daquele vendedor em cada empresa. Eu tento evitar alguém que pula muito de empresas com intervalos pequenos, porque isso pode demonstrar
que a pessoa não estava batendo meta, porque no currículo não vai estar claro se ela saiu ou se saíram com ela. Mas o indicador de que, o cara trabalha 6 meses, 8 meses e sai, é um indicador de que, realmente ele rodou muito, ele rotacionou muito entre empresas. Isso não é positivo. Para o amigo ouvinte que está escutando e trabalha em empresa, está buscando outras oportunidades, é importante ficar atento a isso. Não é para você ficar num lugar que você não gosta, mas é para você ponderar sempre a mudança de carreira, porque isso acaba afetando. Segundo ponto, como hoje usa-se muito o LinkedIn, eu acho que vale a pena você pegar o currículo que você recebeu, seja via plataforma de prospecção de candidatos, seja via e-mail, né, que a gente comentou, se você tem um trabalho conosco dentro do site, e você olhar o LinkedIn da pessoa. Porque às vezes tem uma informação no currículo e tem outra no LinkedIn. Isso já demonstra que, de repente, na rede social, o LinkedIn, ela quer mostrar algo que ela não é. Pode ter uma incongruência, tá? Então, se tem um espelho real, né? Olha, trabalhei em tantas empresas em tanto tempo e no LinkedIn tá igual, demonstra que a pessoa, de fato, tem um carinho em demonstrar não só o currículo, mas a carreira dela, porque no LinkedIn você fala muito de carreira. Então, isso é um item importante. No LinkedIn, você consegue olhar com mais profundidade as atribuições, que nem o Dani comentou, em cada empresa ou em cada vaga, em cada área que essa pessoa trabalhou dentro daquela empresa. Então, você consegue ter uma leitura ali de longo prazo. Às vezes, você vai entrevistar alguém que tem uma idade mais avançada, sei lá, 45, 50, 55 anos, você consegue ver todo o histórico dele dentro do mercado, coisa que no currículo pode estar mais resumido. Então, vale a pena você olhar o LinkedIn, né? Por último, eu acho que é muito importante você analisar quantas empresas do mesmo segmento a pessoa trabalhou. Uma coisa é eu considerar alguém que trabalhou em 3, 4 empresas de segmentos diferentes. Outra coisa é eu considerar uma empresa, considerar um profissional que trabalhou em 3 empresas do mesmo segmento. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo com distribuição de cabeamento estruturado. Então, eu comecei minha carreira vendendo cabo de rede, fibra ótica num distribuidor. Depois eu peguei e fui trabalhar num cliente que eu atendia, que era uma revenda, um instalador, alguém que comprava aquela fibra ótica, aquele cabo para instalar. Faltou para mim trabalhar no fabricante, né? Porque eu estaria dentro da mesma cadeia de atuação. Então, a minha experiência em termos de mercado, em termos de produto, em termos de solução, seria muito grande. Logo, eu seria muito atrativo para dentro desse segmento. Então, quando você vai entrevistar um candidato, que você vai analisar o currículo, é legal você analisar as empresas que ele passou, evidente, mas se estão entrelaçadas no mesmo segmento, né? Se ele saiu de uma empresa e foi para o concorrente, quanto tempo ele ficou em cada uma e tal. E aí você se prepara mais para você fazer a entrevista. Por último, de novo, rodar uma ferramenta de análise comportamental para você enxergar se aquele cliente que você está fazendo, para você enxergar se aquele vendedor que você vai fazer a seleção para ir para a entrevista, ele está dentro ou fora do teu perfil de vendedor ideal, é muito importante, porque às vezes você pega um currículo bom, mas com alguém que está fora daquilo que você precisa. Então você traz um talento, que ele pode ser um talento na prospecção, mas você precisava de um cara para fazer gestão de carteira, e o cara vai apanhar, ele vai trabalhar desmotivado, ele vai queimar a tua carteira de clientes e não vai ser bom para ninguém. Então é muito importante você ter essa informação antes de fazer a entrevista. Por isso que a tua pergunta é importante. Como fazer a seleção de forma correta? Usando a experiência do currículo, essa análise, mais uma ferramenta comportamental para você ter mais segurança na tomada de decisão. Faz sentido, Dani? Faz sentido, cara. Faz todo sentido. Tem mais 2 dicas. A gente fala muito de ser vendedor, estar vendedor, né? Pegar uma pessoa que realmente gosta de vendas. Às vezes isso aparece no currículo, tá? Eu não quero ser injusto, pessoal, né? Às vezes a gente pega currículos que tá lá, objetivo, administrativo, financeiro, vendas, marketing, logística, não sei o quê. E você fala assim, beleza, a pessoa topa trabalhar em qualquer lugar, a pessoa está precisando de um emprego, né? Ela é multitarefa, ela consegue fazer qualquer coisa, uma pessoa que vai se virar, né? Legal, beleza, a gente precisa desses profissionais que às vezes faz tudo dentro da empresa, não tenho dinheiro para contratar um cara que especialista em cada área, vou contratar uma pessoa que vai fazer um pouquinho de administrativo, um pouquinho de logística, um pouquinho de marketing, beleza.
maravilha, né? E de novo, eu sei que tem gente que tá desesperado por emprego e fala assim, ó, o que aparecer, eu faço, me dá uma oportunidade. As pessoas têm todo o direito de fazer isso, né? Mas quando a gente tá olhando para um cargo de vendedor, você precisa de um vendedor de fato. O objetivo desse cara tem que estar assim, ó, trabalhar na área de vendas. Porque se ele tá dividido entre, ó, eu posso ir para vendas ou eu posso trabalhar no administrativo, indica algumas coisas, né? Que talvez ele já cansou da área de vendas e se me meter no escritório, eu vou achar gostosinho. Entendeu? É uma pessoa que não tem tanto foco no variável, porque o administrativo não tem variável. Então, se você precisa de uma pessoa com ambição, né? Quando o cara fala assim, ó, no objetivo, trabalhar na área comercial, esse cara, ele sabe que se ele não performar, ele vai rodar. E ele sabe que ele quer trabalhar no comercial porque lá tem comissão. Né? Se o cara no começo da entrevista ele só pergunta de fixo e benefício, também é um indicador de que o cara talvez não performe tanto assim. O cara que tem ambição, ele fala assim, ó, quanto dá pra tirar no variável? Né? Esse é o cara que você fala assim, ó, da hora. Opa, da hora, da hora, né? E daí você não fala pra ele que o céu é o limite, porque não é assim que funciona, né? Todo mundo tem X horas pra trabalhar, né? A gente precisa ser realista com o quanto vai dar pra ganhar, né? E que me leva à segunda, né? A gente precisa entender o que eu, como empresa, ofereço para esse vendedor. Porque eu posso tentar trazer o melhor vendedor do universo. Eu posso, né? Eu vou ter dinheiro para pagar. Eu tenho cliente suficiente para esse cara, né? Ele vai ganhar o quanto ele precisa ganhar para manter a família dele. Porque às vezes a gente vê, né? O pessoal falando assim, ó, eu preciso de um vendedor que atendeu essa e essa empresa, preciso de um cara super closer, que prospecta um monte, preciso de que tenha carteira de cliente, preciso disso, daquilo, preciso que ele já tenha atendido essa e essa empresa, preciso de um cara que já fez MBA, não sei o que lá, e eu vou pagar 1.200 PJ. Né? Então, a expectativa e a realidade, né? Do tipo, 1.200 PJ atrai esse cara que você está buscando. Se ele entrar, né? Se você achar o cara com todas essas experiências, com tudo isso que você está buscando, se você encontrar esse cara, conseguir fazer uma proposta para ele, e ele vir, ele vai ficar e ele vai estar satisfeito, ou ele vai falar assim, oh, meu Deus do céu, aonde que eu entrei? Né? Porque você fala pra ele, não, dá pra tirar 10 pau aqui com variável, cara, fica em paz. Ele começa a ver que não tem estoque, ele vende, vocês não conseguem entregar, não tem tanto cliente assim, o marketing não ajuda com lead, ele fala assim, putz, se eu fizer, eu tô dando o meu máximo aqui, tô tirando 2,5, o cara falou pra mim que dava pra eu tirar 10, as minhas contas fixas são 7,5. Muitas vezes você tá colocando esse cara em apuros. Né? Ele não vai trazer o resultado que você queria, porque para bater o resultado que você queria, precisa de determinada estrutura para que esse resultado aconteça. De novo, a gente não pode colocar uma expectativa irreal na nossa vaga e colocar as responsabilidades todas em cima do vendedor. É verdade. Eu posso pegar as melhores empresas do mercado, gente. Tem empresas gigantescas com vendedores ganhando salários muito legais, né? Esse mesmo cara dentro da sua empresa não performa da mesma forma. Né? Não adianta, a gente brinca, né? Não adianta eu querer contratar o Capitão América com um salário que não está de acordo com as competências, a experiência que ele tem. Cara, né? Eu não vou fazer uma proposta pro Messi vir jogar num time B do Paulista. Não rola. Não vai dar certo. Né? Talvez no fim de carreira, quando o cara já não tá aguentando tanto, se aposentou e quer continuar trabalhando, que nem acontece as repatriações dos jogadores de futebol, né? Pô, Ronaldão veio jogar no Corinthians, o pessoal vê. Não foi no ápice. Não foi no ápice, foi muito bem conversado, foram projetos muito bem estruturados. Eu preciso entender quem consegue jogar bem na minha estrutura, no meu mercado.
Se eu tenho um projeto de atender grandes empresas, eu preciso entender que é um movimento diferente, vou vender essa ideia para alguém, se o cara comprar, ótimo, não estou falando para você não contratar, que você não tem chance de contratar esses vendedores, mas precisa fazer um movimento estruturado. E aí, gostou deste conteúdo sobre recrutamento e seleção de vendedores, sobre como construir uma equipe de alta performance? Eu e o Daniel Mestre temos 2 convites para você. O primeiro deles é para você fazer o download de um e-book onde a gente, com profundidade, aborda esse tema. Fala sobre o ramp-up do vendedor, sobre o perfil de vendedor ideal, sobre como encontrar, onde encontrar bons vendedores, como fazer recrutamento e seleção para você montar um esquadrão de vendas, um time de alta performance. E o segundo é, caso você queira conhecer mais sobre o nosso trabalho, sobre como nós, os super vendedores, podemos te ajudar no recrutamento e seleção da sua equipe comercial, tem o segundo link aqui na descrição deste vídeo, justamente para você conhecer o nosso trabalho, preencher ali um formulário de inscrição, e aí eu, o Dani ou alguém da nossa equipe comercial vai entrar em contato com você para entender um pouquinho mais sobre o teu negócio, sobre os teus desafios e sobre como nós podemos trabalhar juntos. Beleza? Semana que vem, vídeo novo no ar, fica ligado, aproveita para se inscrever. Tamo junto, um abração e boas vendas!